Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Lana, o canal já estava inscrito. Hoje nós vamos falar sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Esse livro está entre os livros mais vendidos há mais de 10 anos, best-seller em empreendedorismo e educação financeira. Robert Kiyosaki é um dos nomes mais importantes da atualidade. Neste livro, ele conta a história da vida dele. Ele fala que ele teve um pai rico e um pai pobre. E olha só que interessante, o pai pobre era o pai dele. O pai dele, ele tinha uma mentalidade voltada para o tradicional, para o convencional, né? Para ter um emprego, se aposentar. Mas ele queria mais, ele tinha um amigo rico e ele queria ouvir o pai deste amigo para saber o que aquele pai fazia para ter aquela vida. Ele foi buscar uma outra referência que falava para ele sobre outras coisas que ele deveria fazer se ele quisesse chegar ao resultado que ele desejava. E sobre enriquecimento, eu queria falar com vocês só sobre dois assuntos, porque é muito extenso, né? É um desafio falar sobre isso em tão pouco tempo. Mas o primeiro é a construção de ativos. Robert Kiyosaki, ele fala que a primeira coisa que ele aprendeu foi a enxergar os ativos de maneira diferente de um modelo contábil. Na contabilidade, todo bem é um ativo, uma casa, um carro, um terreno, tudo isso são ativos dentro de um padrão contábil. Já numa visão financeira, que é a que o livro traz, o que ele diz é o seguinte: você precisa gerar ativos que gerem renda. Por exemplo, um carro, se ele for usado para o trabalho, para gerar renda, por exemplo, um Uber, um táxi, ele gera renda, ele gera receita. Então ele é considerado um ativo porque ele está trabalhando para você. Enquanto se o carro é somente para o seu uso, não, ele é uma despesa nessa visão financeira, porque ele só vai se desvalorizar a partir do momento que você fez o investimento. Depois, se você precisar recuperar aquele investimento, ele vai ter um valor menor. Essa é a primeira lição e a primeira orientação que ele recebe. Você precisa, ao longo da sua vida, construir o máximo de ativos possível. Outro ponto importante que eu achei o máximo e para mim foi libertador foi o quadrante Cash Flow que ele traz no livro. Nesse quadrante, ele divide os modelos mentais em 4 partes. De um lado estão os empregados e os autônomos, e do outro lado estão os donos de negócio e os investidores. Olha só, deste lado que estão os empregados e os autônomos, estão pessoas que vendem as suas horas por dinheiro. Não importa se é um funcionário, se é o presidente de uma multinacional, se é um servente de uma pequena empresa, ou se é um autônomo, um engenheiro que trabalha para si mesmo, um médico, um advogado. Todos eles vendem as suas horas por dinheiro e por isso são limitados na alavancagem financeira. Do outro lado, do lado direito do quadrante, estão os donos de empresa e os investidores. Neste lado, existe a alavancagem financeira porque ao invés de vender horas, eles compram horas. O dono de uma empresa, por exemplo, que tenha 1000 funcionários, ele compra 8 horas de cada um deles. Então ele tem 8.000 horas trabalhando a seu favor. 90% das pessoas estão do lado esquerdo do quadrante, no mundo, tá? E 10% estão do lado direito. Enquanto 10% da riqueza do mundo está do lado esquerdo, distribuído entre os empregados e autônomos, e 90% da riqueza do mundo está do lado direito, distribuído entre os donos de empresas e investidores. E aí vem uma questão: de que lado você está? E é aí que você quer ficar? Se a resposta for não, se você quer mudar de quadrante, o livro dá algumas orientações sobre essa mudança de mentalidade que é necessária
para que a gente saia de um lado para o outro. E olha só que coisa extraordinária. A gente pensa que quem está do lado direito só pensa em dinheiro, né? E na verdade é exatamente o contrário. As pessoas que estão do lado esquerdo do quadrante, que trocam o seu tempo por dinheiro, elas trabalham pelo dinheiro. Enquanto as pessoas que estão do lado direito do quadrante, elas não trabalham mais pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Elas trabalham por liberdade, elas trabalham pelo impacto que elas causam nas pessoas, na sociedade, no mundo. É uma visão abundante da vida. Então, fica a questão para que você tenha liberdade para tomar essa decisão. Em que quadrante você quer estar? Bom, essa informação nos dá mais clareza, mais amplitude de visão para que a gente possa tomar decisões em relação à nossa vida financeira e pensar em alternativas, pensar se é necessário um plano B, pensar em como fazer para construir essa riqueza, para gastar menos do que se ganha, construir ativos e mudar de quadrante. Agora vamos ver se a gente consegue fazer a relação deste assunto com a palavra. Olha só, separei aqui por alguns tópicos. O primeiro deles é relacionado ao aconselhamento. Olha o que diz lá em Mateus 15:14. Deixa-os, são cegos. E quando um cego guia o outro, os dois caem na cova. Primeira coisa que me chama a atenção nessa passagem é a palavra deixa-os. É como quem diz, eles não querem. A gente não pode mudar alguém, só quem pode mudar alguém é Deus e ela mesma, porque se ela mesma não quiser, nem Deus muda, porque Ele nos dá o livre-arbítrio. Então a primeira coisa que me chama a atenção é deixa-os. Eles são cegos. E se um cego guia o outro, eles caem na cova. É na cova. É morte, é destruição. Não é, ele não diz só eles caem, ele diz eles caem na cova. Então é muito importante que a gente busque uma referência para aquele assunto que a gente quer construir, que a gente quer aprender, que a gente quer se dedicar. Isso vale para qualquer área da vida. É claro que a nossa primeira e maior referência é Deus e tudo está na palavra. Mas nós humanos precisamos nos relacionar. E se eu quero um aconselhamento relacionado à minha família, eu preciso procurar alguém que seja referência, que tenha uma família que eu admire. Se eu quero uma referência relacionada à educação financeira, eu preciso de um conselho, de uma relação com alguém que seja bem sucedido nessa área. Porque se eu for pedir conselho para o meu vizinho quebrado, eu vou cair na cova junto com ele. Sobre ativos. Lá em Provérbios 6, a partir do versículo 6, ele diz assim: seja como a formiga, preguiçoso. Ai, dói, né? Seja como a formiga que ajunta no verão para que tenha o sustento no inverno. Olha só que puxão de orelha. E mais na frente, lá no versículo 10, ele diz assim: até quando você vai ficar deitado? Tem tudo na palavra, viu? E sobre enriquecimento? Esse é um tema perturbador, né? Quando a gente vem para a palavra. E eu escolhi aqui 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 17. Mas eu queria pedir que você lesse a partir do versículo 10. Porque a partir do versículo 10 ele fala sobre os males do enriquecimento, o que ele causa no nosso coração e no que a gente tem que prestar atenção. Mas sobre enriquecimento de fato, ele fala a partir do versículo 17 e ele diz assim, ó: ricos, não ponham a esperança na riqueza, que é incerta, mas em Deus, que nos dá as coisas para gozo. Façam o bem, repartam, se relacionem. Essas são as orientações para quem constrói riqueza. E lá em João 10:10, ele garante: o ladrão vem para matar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. É muita vida. Nem sempre relacionada ao dinheiro,
mas é vida de verdade. Se a tua vida está paralisada, se a tua vida está estagnada, se a tua vida está chata, está uma vida de morte, tem alguma coisa errada, Deus não te quer assim. Independente do que você esteja passando, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele pode tudo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, dá um clique aí de joinha, gostei. Compartilha, se você não gostou, compartilha também, porque tem gente que pode estar precisando ouvir essa palavra. No último vídeo nós falamos também sobre um tema muito bacana, o poder do agora. Então vai lá e confere. Se ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o teu comentário e a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau!